meus amigos, tudo bem com vocês? Pastor José Francisco J. Silva, queridos. Pois é, estamos de volta aqui no nosso canal, o canal pessoal, o canal Pastor J. Silva, para a gente deixar mais uma prévia. Demorei um pouquinho, mas estamos de volta, tá? Estamos retomando aí de onde a gente parou. Eu venho falando sobre as 7 igrejas da Ásia, realocamos aqui apenas 2, que é a igreja de Éfeso e a igreja de Esmirna, apesar que a primeira gravação foi um pouquinho extensa, mas a segunda já ficou bastante resumida e eu pretendo fazer o mesmo com essa terceira igreja que a gente vai estar falando aqui. Na verdade, são 7 igrejas que aparecem alcunhadas dentro do livro de Apocalipse, as quais o Senhor Jesus escolheu falar com elas diretamente e, é claro, selecionou o apóstolo João para ser o escriba com toda a propriedade, regindo cartas e enviando para elas, como todo mundo já sabe. Pois é. E é claro, isso com toda a propriedade a gente observa, como já disse e repito, dentro dos capítulos 1, aparece ali com toda a propriedade do livro de Apocalipse. Capítulo 2 começa a ser destrinchado detalhadamente até o capítulo de número 3, sobre essas 7 igrejas, tá? Como já vimos, são igrejas que estão na mesma região geográfica chamada de Ásia Menor, onde hoje é a atual Turquia. Já fizemos isso, mostramos aqui até o mapazinho, tudo bonitinho. Mas como disse para vocês, hoje eu quero falar sobre a terceira igreja, a igreja de Pérgamo, cujo significado é a igreja desviada. E aí você pergunta, por que desviada? Pois é, eu te respondo já já, antes de fazer aqui os meus agradecimentos, né? Primeiro a Deus, porque sem Ele nada disso seria possível. A Ele é a honra, a glória, o louvor e a exaltação para todos sempre, tá? E é claro, principalmente aos nossos alunos, motivos e razões pelos quais, claro, me fizeram vir aqui e deixar essa pauta para eles e para vocês que nos acompanham com toda a propriedade. Então, aos nossos seminaristas do nosso seminário Sebadel, beijo no coração de vocês, lindos e lindas, que o Senhor abençoe cada dia mais a vida de vocês, vocês me motivam, pois é, por isso que eu estou aqui. E não posso deixar de pedir a vocês aí com toda a propriedade, já passa aí, já deixa aquele seu like, pois é, se não é inscrito, se inscreva, acione o sininho, fique conosco, vai ser um prazer ter a tua companhia aqui comigo até o final. Como eu costumo dizer, a companhia de vocês me fortalece, mas quem fortalece o canal é o seu like. Não esqueça, deixe seu like. Falou? Então vamos que vamos para a terceira igreja do livro de Apocalipse, a igreja de Pérgamo. Como já disse, a chamada e conhecida como a igreja desviada. Vem comigo. Então vamos lá, capítulo de número 2, versículos de número 12 a 17, a leitura bastante expressiva, tá? A gente vai ver aqui com toda a propriedade que é uma leitura boa. Começa com aquela apresentação atípica, né, que ele faz a todas as igrejas, quando destina as cartas para elas. Claro, ele começa dizendo o que vai ser dito, como já disse em todas as outras, né? E ao anjo da igreja que está em Pérgamo. Isso aqui me chama a atenção quando ele fala e ao anjo da igreja que está em Pérgamo, tá? Já disse, digo e repito e volto a dizer, isso aqui se trata dos líderes locais. Não são anjos literais de verdade, tá? São homens sobre os quais está o papel da liderança, tá? E para aqueles que acham que são anjos literais, né? Eu imagino que não haja necessidade de Deus, que já está com seus anjos presentes diante dele, chamar João para escrever carta e enviar para os anjos. Não há necessidade disso. Então isso aqui a gente vê com toda a propriedade que se trata dos líderes locais. Então, continuando, e ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve, pois é, isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Escreve, porque quem está falando é aquele que tem a espada aguda de 2 gumes, ou de 2 fios, como ele diz aqui. Bom, no versículo 3 ele vai falar sobre a questão de conhecer as obras desta igreja e, é claro, do seu líder também, com toda a propriedade. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negastes a minha fé. Ainda nos dias de Antipas,
minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Olha só, esse versículo 3 aqui, nós já observamos uma parte elogiosa, né? E claro, algumas observações também muito importantes. O trono de Satanás e onde Satanás habita. Isso aqui a gente precisa observar com muita calma. No versículo 14, nós temos então aquela primeira crítica, né? Ele começa dizendo: algumas poucas coisas tenho contra ti. Ainda bem que o texto é bem sucinto, né? Algumas poucas coisas. Então, independente disso, ele está dizendo: eu tenho algumas coisas, claro, contra vocês, tá? Contra ti, porque tens lá, estou sabendo que lá tem, com toda a propriedade, os que seguem a doutrina de Balaão. E qual é a pauta da doutrina de Balaão? Ele vai explicar aqui: o qual ensinava Balaque, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Tens lá os que toleram a doutrina, os que seguem a doutrina de Balaão. E qual é a doutrina de Balaão? A doutrina de Balaão está baseada no conceito dos ensinamentos de Balaque. E aí você vê com toda a propriedade. Logo, essa igreja estava sendo submetida a erros seríssimos. E é por esta razão que o Senhor Jesus vai escolhê-la para falar diretamente com ela. Ok? Pois bem, continuando a leitura, assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Em algumas outras traduções vai aparecer o que eu aborreço, né? Pois é. E no versículo de número 16, aquela chamadinha de atenção com toda a propriedade. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Olha só, o Senhor aqui chama a atenção da igreja para um arrependimento, porque em breve Ele está dizendo: eu vou voltar, e quando eu voltar, eu vou combater essas heresias com toda a propriedade e todos aqueles que a seguem com toda a evidência. Isso aqui é claro, o versículo é bastante expressivo. E para fechar o pacote, o versículo 17 é aquela clássica, né, apresentação de promessas. Quem tem ouvidos, ouça. Mais um alerta aqui: quem tem ouvidos, ouça, né, o que o Espírito diz às igrejas. Pelo amor de Deus, isso aqui é fenomenal. Ao que vencer, olha só, ou ao vencedor, darei eu a comer do maná escondido. Dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra branca um novo nome escrito, o qual ninguém sabe. Coisa linda demais. Ninguém sabe senão aquele que a recebe. Coisa extraordinária, né? Então, percebe-se que é uma leitura maravilhosa, maravilhosa, tá? Bom, os capítulos iniciais do livro de Apocalipse, de novo, já disse, né? Como já disse antes e volto a dizer, melhora, né? Pois é. Eles falam sobre essas igrejas, tanto no capítulo 1, 2 e 3, tá? E como nós acabamos de fazer, isso aqui apenas comprova que está inserido a história da igreja de Pérgamo no capítulo de número 2, ok? Até porque também é a terceira igreja a ser apresentada. Mas isso aqui me chama a atenção para uma linguagem mais atual, principalmente no versículo de número 13, né? O versículo 12, claro que é aquela apresentação clássica, né? Que a gente vai ver em quase todas as outras, como já disse. Mas o 13, eu resolvi colocá-lo numa linguagem diferente do que nós lemos aqui. Veja como aparece. Eu preciso fazer isso porque a gente vai falar um pouco sobre isso ainda, né? Bom, sei onde estás morando. Olha como começa o versículo, é diferente, né? Sei onde estás morando, isto é, onde está o trono de Satanás. Está parecido, mas está diferente. Contudo,
persistes em apegar-te ao meu nome. Totalmente diferente. Porque aqui a palavra que vai colocar evidência é a persistência. O Senhor faz questão de falar sobre a persistência desta igreja, deste líder local, em guardar o nome do Senhor. E o que é mais interessante é que ele continua dizendo: e não negastes a tua fé. Mesmo em meio às adversidades, os problemas sobre os quais eu vou apresentar, as críticas, né, e a advertência e o conselho que eu vou dar, mesmo assim você não negou a tua fé em mim. E olha que coisa tremenda, né? Agora, quando ele vai falar de Antipas, veja como é que o versículo se apresenta. Mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha fiel, olha só, o qual foi morto ao vosso lado, onde Satanás está morando. Perceba que a apresentação do versículo em si ficou até um pouco mais fácil para a gente entender literalmente, tá, a apresentação clássica desta igreja. Por quê? A gente vai ver principalmente a declaração onde está morando, tá? Onde está o trono de Satanás. Por que que o Senhor falou dessa forma? Onde está o trono de Satanás? Veja bem, isso aqui é muito importante a gente observar, porque existem muitas escolas falando sobre uma diversidade de coisas com toda a propriedade sobre essa questão do trono de Satanás. Inclusive, né, até mesmo aqui na prévia eu falei sobre isso. Uma das pautas principais usada para declarar esse trono seria, né, o próprio templo de Zeus, onde Zeus está alocado, inclusive, ele tem o seu templo, mas ele também faz parte literalmente de várias outras localidades, e uma dessas localidades acaba colocando ele como um destaque, né, entre as divindades locais, embora Atenas fosse muito mais adorada do que ele dentro da cidade, mas independente disso, muita gente acredita que de fato seria o trono de Zeus. Há quem também atribua ao próprio templo que os governadores, imperadores, os líderes, né, eram adorados, porque havia também ali o culto ao imperador. Então automaticamente subtende-se que poderia ser o trono de Zeus ou poderia ser também o trono do imperador. Mas por que isso? Bom, só que aí a gente vai entender que além desses dois tronos principais, haviam outros deuses dentro daquela localidade com toda a propriedade, que eram simplesmente assustadores, devassos, promíscuos ao extremo. Mas será que a questão do trono de Satanás é por causa somente de Zeus, do imperador, ou tem mais alguma coisa aí dentro? Bom, a gente vai ver isso com muita calma. Uma coisa que o Senhor Jesus declara com toda a propriedade é que não só o trono estava lá, como também era a casa do próprio cão. Pois é. E dizer que aquele local seria a casa dele, onde ele está morando, então significa que ele tem poder sobre a localidade. Tá? Ele tinha autoridade sobre a localidade, com toda a propriedade, porque ali a ideia dos habitantes gerais daquela região, tá, era totalmente voltada para a idolatria, para o culto às divindades, e o Senhor acabava sendo esquecido até mesmo pela sua própria igreja. Como assim? O que vai acontecer é que essa igreja vai se desviar literalmente da verdadeira fé por alguns momentos. E é aí que Jesus entra para chamar a atenção dela. Isso é extraordinário, isso é lindo demais. Bom, uma descrição que nós vimos que com certeza também é importante a gente frisar é sobre a questão dessa igreja receber elogio. Perceba, nós já pontuamos aqui o versículo 13 e mostramos a realidade, mas o Senhor ele faz um elogio a essa igreja também. E qual é o elogio? Ele aparece, né? Ele manda João escrever no elogio dizendo que essa igreja, tá,
apesar das adversidades, como já disse e repito, ela se apegou ao nome do Senhor e não negou a fé. Essa é a parte em que ela é elogiada, tanto ela quanto o seu líder. Lembrando que o líder, ele recebe a carta e ele tem a responsabilidade de transmitir a mensagem, a informação para a igreja. Pois é, porque tanto ele quanto a igreja estão passando por adversidades. Ele por quê? Porque está aceitando, está permitindo, está deixando entrar aquilo que não era para entrar. E aí o Senhor também chama a atenção dele com toda a propriedade, primeiro dele, para depois chamar a atenção do povo. Pois é, isso aqui são detalhes que a gente precisa observar. Mas eu quero fazer uma pergunta. Onde ficava a cidade de Pérgamo? Bom, isso aqui é uma pergunta fácil para responder. Na região da Ásia. Sim, eu sei, claro. Com certeza, se eu te perguntasse, você ia responder isso. Ah, pastor, fica lá na região da Ásia. Sim. Tá? Mas aí eu te lanço uma outra pergunta. Qual é a sua história? Bom, onde ficava a cidade de Pérgamo? Ásia. Mas qual é a sua história, pastor? É isso que a gente precisa observar para poder chegar a uma razão sobre a declaração do fato de Satanás morar ali e ali haver um trono de Satanás. E essa história vai revelar isso para a gente. Tá? Agora, o que distinguia, né, o que diferenciava, tá, essa cidade das outras, pastor? Qual a diferença que ela tem entre Éfeso, entre Esmirna, entre Tiátira? Tá? Qual é a diferença dessa igreja para com as demais? Pois é, bom, a primeira observação, tá, que vai colocar essa diferença em pauta é a declaração. A declaração aonde Satanás está morando já coloca ela em cunho de diferença com as outras com toda a propriedade. Ok? Não que nas outras regiões onde as demais estão alocadas não houvesse problemas, haviam problemas. Não houvesse idolatria, haviam idolatria, sim haviam. Mas essa daqui, essa região, talvez, né, com toda a propriedade, venha a ser a pior de todas. Porque o que não faltava naquela cidade era ídolos, deuses para serem adorados. Pois é, era uma adversidade tremenda. Dentre os deuses principais, que eu vou citar aqui para vocês, todo o panteão grego era adorado ali dentro com toda a evidência. Quando eu digo todo, tá, até mesmo as divindades menores, que não precisam ser citadas aqui com toda a evidência, também eram veneradas e adoradas dentro daquela localidade. Por isso que essa declaração, onde o trono de Satanás está, é tão evidente. Aonde Satanás mora é tão evidente, porque o povo é totalmente levado pela conduta da idolatria. E, como disse, volto a dizer, a igreja acaba perdendo força por não mostrar a sua verdadeira missão, tá, e obra que deveria fazer. E isso aqui até faz um reflexo, né? Quando a igreja deixa de fazer o que tem que fazer, tá? Ou seja, os demônios ganham terreno. Aquilo que é contrário à vontade do Senhor ganha terreno. Quando você se cala diante daquilo que você não é para ficar calado, o pecado se avoluma. As situações começam a acontecer. Por quê? Porque você está calado. Era mais ou menos isso o que essa igreja estava fazendo. Mas vamos lá. Perceba comigo, querido, olhando para dentro desse retrato, né, que se apresenta aqui sobre as 7 congregações, sobre as quais João vai receber a missão de escrever para elas. Pois é, o Senhor chamou João e mandou ele escrever. Isso aqui você não pode esquecer. Tá? Todas elas realocadas à mesma região. Tá? Pérgamo, diz o historiador, que é... cidade de Pérgamo, ela era a mais setentrional da região. O que é isso, pastor? Ela era mais veiculada à região do norte. E isso acabava deixando ela a uma distância de 70 quilômetros, tá, entre ela e Esmirna, por exemplo. Lembrando, recapitulando que eu disse que entre elas havia uma distância, né, de 90 a 57 quilômetros entre elas, de modo geral todas. Tá? Porém aqui nós temos
entre Pérgamo e Esmirna essa distância de 70 quilômetros, porque a mesma, além de estar mais veiculada para a direção do norte, isso acabava deixando ela também a uma distância menor entre ela e o mar Egeu, tá? Facilitando até mesmo o acesso de uma certa forma. Bom, mas não é só isso que torna essa cidade importante. A história continua dizendo que ela ficava em um ponto principal, tá? Cuja montanha ou outeiro íngreme, né, pontuava desde o nível do mar a sua altura cerca de 300 quilômetros de distância, tá? Isso aqui acabava deixando a cidade de Pérgamo, tá, como um local de difícil acesso, tá? A mesma, por conta disso, recebeu esse nome clássico, né? Pérgamo, ou Pérgamon, ou Pérgamos. Pois é, recebeu essa descrição nominal. Por que, pastor? Esse nome, por exemplo, que significa torre ou fortaleza. E aí você vai entender por que significa torre ou fortaleza, tá? Era uma localidade ideal para ser literalmente uma fortaleza, tá? Era uma cidade que dominava, sim, os seus territórios e suas cercanias por cerca de quilômetros. Então era uma cidade poderosa, tá? Não é de se admirar que esta cidade ganha tanta fama e tanta imponência e importância, porque até mesmo Alexandre o Grande chegou a colocar o seu filho, né, Barcine, tá, chamado de o legítimo Hércules, para se refugiar dentro dessa cidade. Ou seja, na cabeça de Alexandre, Barcine estaria seguro na fortaleza chamada Pérgamo, uma cidade poderosa, de difícil acesso, mas que ao mesmo tempo tinha um poder assustador. Pois é, mas não é somente isso que destaca a cidade de Pérgamo. Pois é, bom, a mesma já tinha tido vários governadores, tá? Era um local estratégico, seu nome passou a alcunhar a grandeza. E aí você pergunta, por que Pérgamo passou a ser tão destacada na história, pastor? Vamos lá. Bom, quando a gente começa a estudar sobre a história das tapeçarias, tá? Os responsáveis por essa arte foram os habitantes de Pérgamo. Pois é, a história diz que a arte da tapeçaria é desenvolvida na cidade de Pérgamo. E não somente isso, os habitantes de Pérgamo eram pessoas inteligentes, gostavam de leitura, eram versados em letras, eram conhecedores natos, possuíam uma biblioteca que só perdia para a maior de todas, que era de Alexandre o Grande. Pois é, eram esses os elementos que habitavam na região de Pérgamo, independente do seu tempo, independente dos seus governadores. Como já disse, era uma cidade que se destacava não somente pelo que eu acabei de apresentar. Havia algo ainda interessante nesta cidade, além de serem os responsáveis, pelo descobrimento da tapeçaria e, é claro, de possuir uma mega biblioteca, menor que a de Alexandre, mas tornavam eles versados com toda a propriedade, tá? A cidade de Pérgamo vai desenvolver, tá, algo interessante para a história da humanidade. O que, pastor? Os pergaminhos, tá? Os pergaminhos foram desenvolvidos pelos habitantes de Pérgamo. Eles desenvolveram, ou melhor, inventaram o pergaminho, tá? Esses pergaminhos já eram feitos agora de peles ou de pelo, de peles de animais, né? Ou seja, diferente dos antigos papiros desenvolvidos lá pelos egípcios há cerca de não sei quantos mil anos atrás, 3.000 anos atrás, inventaram a escrita e logo em seguida desenvolveram
o primeiro papel formado pelos papiros. Como é que eles faziam isso? Eles cortavam uma planta aquática que recebia o mesmo nome, que era papiro, cortavam ela em filetes, juntavam esses filetes um no outro, colocava um peso sobre eles até que todo o açúcar daquela planta saísse, e quando isso acontecia, as folhinhas, as tirazinhas estavam grudadas e eram formadas primeiras folhas do primeiro papel inventado pelo ser humano. Pois é, e esses papiros, eles tinham prazo de validade. Pois é, eles acabavam com o tempo. Por isso que se desenvolveu também a habilidade dos escribas, tá? Os escribas que aparecem lá nos tempos de Jesus são tão antigos e clássicos porque pontuaram o Egito há muito tempo atrás. Desenvolveram de lá, tiveram que desenvolver essa habilidade justamente para manter a escrita através do tempo. Só que agora, esses papiros com prazo de validade vão ceder lugar aos pergaminhos, graças a quem? Aos habitantes de Pérgamo. Pois é, que desenvolveram os pergaminhos. E o pergaminho tem uma durabilidade muito maior que papiro, né? Pois é. Bom, então, isso aqui pontua a importância dessa cidade. Uma fortaleza, né, num local de difícil acesso, uma cidade que possuía poder sobre as províncias locais, né? Uma cidade que desenvolveu coisas importantes para a história da humanidade, e é claro, mas é uma cidade veiculada à idolatria. E é aqui que, apesar de toda essa imponência sobre a sua história, a religião de Pérgamo bagunçava o Corinto. Pois é. Por quê? Qual é a religião de Pérgamo? Eu já dei até uma deixa, né? Mas vamos lá. Bom, a parte de seus políticos, os dominadores de Pérgamo eram ardentes, segundo o historiador, grecófilos ou amantes das coisas gregas. Grecófilos, né? Amantes das coisas gregas. Eles eram, gostavam da história, né? da cultura. Tanto é que a vasta biblioteca de Alexandre o Grande, com certeza, para eles era a coisa mais mirabolante, né? Mais fantástica. Tanto é que desenvolveram uma para eles. Então, isso aqui apenas corrobora e autentica que eles eram amantes das coisas gregas com toda a propriedade. Como eu disse para vocês, né? Dentro do cunho da história deles, por exemplo, eles tinham lá sobre as batalhas dos deuses contra os gigantes. Isso para eles era uma coisa assustadora, eles gostavam demais, né? E perceba que isso aqui vai deixar com toda a propriedade, com toda a evidência, pega isso aqui, que as referências desta cidade, em termos de paganismo, faziam eles adorarem a deusa Atena, tá? Atena para eles era a deusa da poesia, a deusa da sabedoria, era a primeira a ser adorada e, quem sabe, mais adorada que o próprio Zeus, tá? Bom, depois dela temos ainda o principal, que é o próprio Zeus, né? Preeminente, poderoso Deus, o principal das divindades gregas, muito adorado, muito ovacionado. Tinha locais específicos para ele, um templo destinado para ele, além de locais. Bom, dentre esses elementos também aparecia Dionísio, o deus do vinho, que quando os romanos dominam a região da Grécia e subtrai para eles a cultura, os deuses, ele denomina esse deus aqui, né, Dionísio de Baco, e daí vem a palavra bacanal. Pois é, uma loucura. Pois bem, bom, Afrodite, a deusa dos prazeres sensuais, tá? Tudo isso fazia parte desse cunho de deuses adverso entre eles. E inclusive também adoravam um outro deus, tá, chamado pai da medicina, que num cunho histórico que nós temos chamado de Asclépio, tá? Bom,
tem outros deuses que com certeza vão estar sendo adorados, além desses que acabei de citar: Apolo, Deméter, Hero, Hércules, Hermes. Todos eles, Poseidon, claro, faziam parte da cúpula da adoração, tá? Com toda a propriedade dentro daquela região ou daquela cidade. É por isso que, com certeza, quando Jesus diz que onde mora Satanás, onde habita Satanás, é por causa disso, por conta dessa idolatria assustadora que havia naquela cidade, ok? E isso aqui acabou levando para dentro daquela igreja o que nós vimos aqui, a doutrina de Balaão, né? Os que toleravam os ensinamentos, tá, de Balaão, dos nicolaítas, e a bagunça ficou gerada ali dentro. E uma coisa que me chama a atenção é que um certo historiador, ele disse o seguinte: o líder daquela igreja, ele resolveu tomar uma iniciativa inteligente. Qual? Ele permitiu, ou melhor, a liderança daquela igreja, tá, permitiu ou teve a brilhante ideia de trazer para dentro da igreja justamente o que? Essa doutrina. É por isso que Jesus fala: tem entre vocês aqueles que toleram, aqueles que aceitam, né, a doutrina de Balaão. E o historiador diz para a gente: a liderança dessa igreja teve uma brilhante ideia, né, trazendo para dentro dela a doutrina de Balaão. E como se não bastasse, a doutrina também dos nicolaítas. Pois é, acharam que tá tudo bem, tá tudo sob controle. Tá não. E aí Jesus entra. E quando Jesus entra, Jesus cobra. Amém? Muito bem, gente. Isso aqui é muito importante a gente observar, ok? Bom, pastor, mas quem era esse Balaão aqui? Veja bem, na Bíblia nós temos um Balaão, que foi aquele que era o profeta comprado, profetizava por favores. Tu conheces a história. Quando ele foi levantar a mão para amaldiçoar o povo, Deus disse: ops, negativo, querido, tá? Contra esse povo aí, nada disso. E aí ele teve que confessar e declarar, né, com toda a propriedade, que contra aquele povo não haveria encantamento. Pois é, esse é um exemplo clássico, né? E isso aqui, com toda a propriedade, quando ele fala sobre a doutrina de Balaão, era justamente porque Balaão seguia o que Balaque determinava: amaldiçoa, condena, faz esse povo comer aí do sacrifício dos ídolos, faz esse povo se prostituir, que está tudo certo. E aí não era essa a ideia. O que estava acontecendo justamente era isso. Ou seja, esses elementos estavam levando essa igreja a se contaminar com a idolatria de fora. Esses elementos estavam fazendo essa igreja a perder o foco da realidade da vontade de Cristo e adorar esses deuses adversos, sacrifícios adversos, fazer o que estava fora da vontade de Deus. E isso aqui acabou fazendo com que Jesus escolhesse essa igreja para estar ali sendo chamada a atenção com toda a propriedade. E manda João escrever e diz: escreve e envia para ela. Ok? Bom, apesar disso, como já vimos, foi elogiada, tá? O Senhor chamou a atenção dela, declarou com toda a propriedade que Ele é aquele que tem a espada aguda, tá? Chamou essa igreja para o arrependimento, dizendo: ó, é melhor vocês se arrependerem, porque brevemente eu vou estar chegando aí e vou, né, me opor àqueles que estão fazendo tudo isso dentro da igreja. Agora, uma coisa interessante, para a gente fechar o pacote aqui, é que quando ele diz que tem a espada aguda de dois gumes, ele está dizendo: eu tenho o poder e eu tenho o juízo sobre as minhas mãos, ok? Porque a espada aguda, a espada fala da palavra, a palavra que julga, a palavra que faz acontecer. Agora, quando fala do fogo, o fogo fala de purificação. Mas esse mesmo Jesus que se apresenta com a espada aguda, com o fogo flamejante, com os pés de latão reluzente, ele está dizendo: eu tenho a espada, que é a palavra, eu tenho o fogo da purificação e eu tenho o julgamento na minha mão. Ou seja, o que ele está dizendo? Eu vou julgar a causa de vocês. Na verdade, Jesus já estava julgando, já estava dando a sentença e com toda a propriedade chamando eles para um arrependimento, na intenção deles serem perdoados e poder alcançar as promessas sobre as quais o Senhor fez para esta igreja, né? E qual é, pastor, as promessas? As promessas, com toda a propriedade, é um novo nome,
Isso aí o senhor já falou com toda a evidência. Você dá uma lida lá, você vai ver além do novo nome, uma pedrinha branca, enfim. Tudo isso Jesus coloca para essa igreja, para que ela venha com certeza, né, acordar do problema que ela estava vivendo dentro daquela região de Pérgamo, ok? Pastor, e essa igreja aqui, qual é o reflexo dela? O reflexo dela pontua de 312 a 600 depois de Cristo. O que aconteceu com a igreja dentro desse período, de 312 a 600? Bom, no reflexo da história, tá? De 312 acontece literalmente a intervenção de Constantino. Constantino se declara cristão, né? Assumiu o cristianismo como pauta principal, e daí por diante uma série de coisas começou a acontecer. No ano 400 depois de Cristo, no ano 400 depois de Cristo, né? Começou a entrar dentro dela um cunho de idolatria assustador, isso no reflexo. Começou a entrar esse cunho de idolatria que vai se desenvolvendo pela história até chegar naquele primeiro cunho de idolatria que entra dentro dela, se tornar uma doutrina funcional para a igreja prima. Pois é, e com toda a propriedade esse reflexo aqui chama a nossa atenção. Por que chama a nossa atenção? Porque se a igreja não vigiar, se a igreja não acordar, se a igreja não despertar, ela vai acabar se deixando dominar, como a igreja de Pérgamo se deixou dominar, tanto no seu presente século, como também no seu reflexo histórico. Nos dias atuais, nós temos reflexo de igrejas que estão literalmente perdendo a diretriz, ou seja, a direção com toda a propriedade. Igrejas que estão perdendo o foco, igrejas que estão se deixando contaminar pelo sistema arcaico desse mundo. Ou seja, como assim, pastor? Nós temos aí igreja não sei o que, igreja não sei o que, igreja não sei o que. É uma questão de vigilância, né? A igreja que aceita isso, a igreja que aceita aquilo, as doutrinas estão sendo totalmente reformuladas, estão sendo refeitas para aceitar um padrão de comportamento que se apropria do mundo de uma forma assustadora. Precisamos ter cuidado com o que a gente fala, porque pode ser usado contra a gente, né? É aquela velha fala do policial que quando prendia o bandido, no filme dizia: você tem o direito de ficar calado, caso contrário, tudo que você disser poderia ser usado contra você. É justamente o que está acontecendo com toda a propriedade, né? Então, infelizmente, nós temos um reflexo dessa igreja nos tempos atuais. Cabe aqui um alerta, uma advertência, que Deus abençoe e que, tá bom? Deus abençoe e até a próxima.